A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo toda semana aí. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus te abençoe, Deus abençoe o teu casamento. Estou feliz nesse momento de estar mais uma vez aqui para podermos falar um pouquinho da palavra do Senhor e poder também explorar junto um assunto muito importante: o poder da intercessão no casamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora pelo seu cônjuge? Você ora com o seu cônjuge? Ou ainda não fez isso? Quero dizer para você como é poderoso quando nós oramos, quando nós intercedemos um pelos outros, e principalmente quando nós estamos nessa jornada, né? E como nós estamos nessa jornada de lives sobre família, eu comecei a trazer aqui uma série de lives durante esse mês, e hoje é a última quarta-feira do mês, mas nós vamos continuar com esses assuntos que têm sido muito importantes para nós. E eu quero te agradecer por você estar me acompanhando, por você estar compartilhando. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas e abençoadas através da minha vida e da tua vida também. Viu? Envie essa live para mais pessoas, chame mais gente para assistir junto conosco, e aqui nós vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu quero iniciar aqui falando um pouquinho sobre isso, o poder da intercessão no casamento. Você já orou pelo seu cônjuge? Já falou, já orou junto com ele? É importante isso para você? Porque quando nós paramos para ver, para olhar para a palavra de Deus, quando nós vemos a importância disso, nós entendemos que casamento não é somente dividirmos a mesma casa. Casamento não é dividirmos, viver ali lado a lado, mas espiritualmente estar distantes um do outro. Não compartilhamos fardos, não oramos um pelo outro, não apoiamos a fé um do outro. Não, casamento não é assim. Casamento é você apoiar, é você estar juntos, é você caminhar juntos em oração também. Então é importante que nós venhamos aprender o quanto isso é necessário na nossa vida, no nosso casamento. Porque agora nós não somos só um, nós somos, né? Nós não somos só dois ali, cada um para um lado. Nós somos em um só, nós somos um só, uma só carne. E é importante que nós venhamos ter essa clareza para a nossa vida. Então nós vemos que nos dias de hoje, muitos casais não compartilham mais os seus fardos, não compartilham mais, não oram mais juntos, não oram um pelo outro, não apoiam a fé um do outro. E é necessário que nós venhamos ter essa clareza e essa importância na nossa mente, na nossa vida, porque caminhar juntos diante de Deus é necessário, tá bom? Então nós vamos aprender, tá? Que orar um pelo outro é o maior ato de amor espiritual. Então nós precisamos caminharmos juntos, estarmos juntos, ligadinhos ali. Por quê? Porque é isso que vai manter a nossa fé firme, não é verdade? E eu fico maravilhada de falar sobre isso, porque família para mim é algo muito importante. E nós vivemos isso dentro da nossa vida, essa importância, nós entendemos essa importância que a palavra do Senhor nos mostra, que é caminhar juntos na mesma fé, caminhar juntos, estar juntos, não é só dividir a mesma casa, mas é permanecermos juntos em todos os sentidos. É em todos os sentidos. Nós falamos aqui sobre o companheirismo em outras áreas, nós falamos aqui sobre como que é estar juntos, como que é, e hoje nós vamos falar sobre como orarmos juntos.
Como estar juntos no mesmo propósito. Maravilhoso isso, né? Fiquem aqui até o final. O Senhor tem uma palavra para o teu coração, tá bom? Quero te convidar aqui para abrir, se você puder, ou então somente acompanhar comigo, Mateus 18, no seu capítulo 18, versículo 19, que vai nos dizer assim: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Olha só, se 2 concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, olha que maravilha, a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, isso lhes será feito. Tá vendo a importância de orar junto? Tá vendo a importância de buscar juntos? Isso é muito importante, porque quando os 2 estão ligados em um só pensamento, em um só sentimento, Deus, Ele ouve as orações. Deus atende as orações. E Deus nos mostra, Ele nos responde. Isso é muito importante que nós venhamos ter essa clareza, o quanto Deus se importa com as suas orações. Nós vamos ver também que a intercessão é uma arma espiritual. A intercessão, ela é uma arma espiritual. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Olha como está escrita a palavra do Senhor. Em Tiago 5,16. Que maravilha! Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Então, olha só, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, para que sejam curados. E quantos casamentos que não estão, cada um sozinho, ninguém mais, sabe, levando o fardo pesado sozinho. Quantos maridos que estão carregando os fardos sozinhos? Quantas mulheres que estão carregando o fardo espiritual ou algo espiritualmente sozinhas? Por quê? Porque não estão orando juntos e às vezes não estão podendo se abrir, conversar, não podem compartilhar suas preocupações, seus sentimentos. Por quê? Porque se contar algo, tenha certeza que é briga na certa. Não é verdade? Não é assim? Tem casamentos, muitos casamentos, nós vemos o quê? O marido não consegue confessar nada para a esposa, porque a esposa já vem armada, já vem pronta para o ataque. E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentas. Nós precisamos acolher. Nós precisamos fazer isso. E aí nós vemos que a Bíblia nos ensina que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros, nós vamos ser curados. Nós vamos ser curados. Se nós concordarem aqui na terra sobre um assunto, sobre algo, alguma coisa, e nós pedir isso ao Senhor, Ele nos concede. Por que Deus faz isso? Porque Ele tem prazer em responder o seu povo. Porque Ele tem prazer em cuidar de você. Porque Ele tem prazer em cuidar do seu casamento. E isso é muito importante. Então não deixe de orar com seu cônjuge. E se de repente ele chegar para você ou ela chegar para você e te contar algo que esteja acontecendo, acolha. Tenha calma. Ouça com atenção. Respira fundo. Espere. Sabe, não deixa... Sabe quando acontece algo de repente chega naquele momento ali, o marido demorou um pouquinho a chegar em casa, logo você já fecha a cara, e quando o marido chega, você não dá nem tempo dele respirar e dizer o que aconteceu.
Ele tinha combinado algo com você e você não conseguiu parar para ver o que aconteceu, o que estava acontecendo. E aí então você acaba já indo falando um monte de coisa. Você combinou comigo, você não cumpriu comigo. Você já viu gente assim, casamentos assim? Isso acontece. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque as pessoas não estão tendo mais paciência. Porque as pessoas estão olhando para si mesma o tempo todo e não olham para o outro, não conseguem acolher, não conseguem ter empatia, se colocar no lugar do outro. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ouvir com mais atenção. Nós precisamos estar mais atentos, acolher mais, amar mais e julgar menos. Julgar aquilo que pode ter acontecido, pensar menos sobre coisas que às vezes nem são reais. Nós precisamos olhar, nós precisamos cuidar, nós precisamos estar atentos a todos os detalhes. É importante esse detalhe, certo? Então nós vemos a intercessão como uma arma espiritual. Muitas vezes vemos maridos sendo tentados, esposas sendo tentadas dentro do casamento, mas não podem chegar para conversar. E a única maneira para que você se sinta livre, para que você consiga vencer a tentação, é confessando, é falando com o seu cônjuge, é orando juntos. Gente, isso é sério. Quantos casais que não tem mais isso, não tem... Não, se eu contar para minha esposa, o casamento já está destruído, já está acabado. Não, se eu contar para o meu marido, misericórdia, eu não posso. Não tem mais companheirismo, não tem mais sensibilidade de ouvir. Não tem mais. Os casais estão, sabe, sem paciência de ouvir, sem querer acolher. Tudo acabou. Para mim acabou. É mais fácil, mas não é. Se separar é muito mais difícil. É muito mais difícil, dói na alma. Por isso que é necessário fazer manutenções. Por isso que é necessário. Para que então vocês consigam prosseguir bem mais longe. Tá? Então, queridos, olha, acordo espiritual é quando os dois juntos concordam a respeito de alguma coisa e pedem a Deus. Quando vocês dois concordam sobre algo e pedem a Deus, Deus, Ele faz. Mas é se os dois estiverem juntos, é se os dois concordarem a respeito de alguma coisa, tá? Então nós vemos isso como é muito sério, um acordo espiritual. Aí nós vemos a intercessão como uma arma espiritual. Porque o que acontece? O inimigo, enquanto ele está ali te tentando, gente, é mais fácil, é muito mais melhor você confessar uma tentação do que você confessar o ato, confessar o pecado. Então, não se iluda, não se engane, não deixe isso acontecer. Se estiver sendo tentado, o aconselhamento aqui é você conversar. Conversar, porque a melhor pessoa que vai te auxiliar e que juntos vocês vão vencer essa tentação é orando juntos. É você, o seu cônjuge. É você e sua esposa e seu esposo. É vocês dois. Então não se iluda. Se está acontecendo algo, precisam os dois sentar para conversar, tá? Mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil, que o assunto é dolorido, mas é melhor confessar uma tentação do que depois você confessar o ato consumado, o ato feito, tá? Então cuide disso, isso é muito importante. E nós vemos aqui que se nós confessar e nós orar, nós vamos ser curados. Então,
tudo cai por terra. Quando nós oramos, quando nós confessamos, isso nós precisamos ter. E nós vemos mais adiante o quê? Que eles agiam junto dentro do ministério, na sua vida, os dois juntos, Áquila e Priscila. Eles serviam ao Senhor juntos. Eles serviam ao Senhor juntos com as suas atitudes. Zacarias e Isabel também serviam ao Senhor juntos. José e Maria também serviram ao Senhor juntos. Juntos. E aí nós vamos ver na psicanálise que o ponto de vista na psicanálise é a oração compartilhada, ela gera um vínculo simbólico. E então esse vínculo fortalece a aliança interna, reduz tensões inconscientes e gera segurança emocional. Então, a escuta espiritual fortalece o amor como porto seguro. Você percebe? Olha só, na palavra de Deus, nós vemos que o acordo espiritual, a intercessão como uma arma espiritual, como é importante. Aí nós vamos ver que na ciência, no físico, o que acontece conosco, no nosso corpo. O que acontece conosco? Reduz tensões inconscientes e gera segurança emocional. Nós temos uma segurança. Sabemos que juntos em um propósito, Deus está ali guardando, protegendo, cuidando, blindando. A escuta espiritual fortalece o amor como um porto seguro. Porque nós sabemos que independente do que esteja acontecendo dentro do nosso casamento, Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Então nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. Precisamos ter isso muito bem claro, muito bem certo, que é necessário que nós venhamos ter uma vida juntos, um caminhar juntos na oração. E nós vamos ver aqui algumas dificuldades que alguns casais enfrentam. Primeira dificuldade, o meu cônjuge não gosta de orar. O meu cônjuge não gosta de orar. Como que eu posso fazer? Porque o meu cônjuge não gosta de orar. Responda, você vai começar pequeno, olha. Entenda assim. O esposo disse, não gosto muito de orar, né? Não sou muito ligado a isso. Aí você vai entender o quê? Que comece pequeno. Comece pouquinho, sabe? O silêncio juntos, a gratidão antes das refeições, as orações já são as orações. Quer ver? Quando vocês oram para agradecer no almoço, numa refeição entre outra, ali é uma gratidão antes das refeições, ali já é uma oração. Isso já é um sinal de oração. Eu não sei orar com ele. Olha, gente, você sabe o que é uma oração? Orar é você conversar com Deus. Orar é você conversar com o Senhor. E às vezes, só de você ler uns salmos, conversar, sabe, com Deus, como amigos, sabe? Nós precisamos desse momento com o cônjuge. Às vezes eu e meu esposo, nós gostamos muito de conversar. E às vezes a gente tá ali, começa a lembrar de um versículo, e então a gente começa a explorar os versículos. Aí a gente começa a explorar, a gente começa a conversar, e eu falo assim, nossa amor, e eu senti algo tão maravilhoso, né? Disso, sobre aquilo. E aí a gente vê que algumas dessas situações acontecem, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o meu cônjuge, eu tenho dificuldades, o meu cônjuge não gosta de orar, não sabe orar, não, sabe, está em tempos difíceis e não tem momentos de oração. Comece devagar, comece por você, faça você primeiro,
Isso é muito importante, porque essa oração compartilhada, ela gera um vínculo simbólico e ela fortalece essa aliança interna. Então nós temos mais segurança, essas tensões, elas diminuem e você se sente mais seguro emocionalmente. Então assim, essas dificuldades de que não consegue orar com o cônjuge, não sabe orar com ele, é ler, sabe? Tenha momentos juntos, tenham momentos de explorar versículos bíblicos, tenham momentos de estarem juntos, de compartilharem ali alguma coisa juntos, e aí aos poucos você vai introduzindo isso. Ora comigo hoje, uma vez ou outra, ora comigo, amor, vamos orar? Vamos orar, vamos interceder? Aí você está num momento de refeição, você pode fazer uma oração? Vai envolvendo aos poucos, Quando você vê, vocês estão orando juntos. Sabe, vai deitar? Vamos fazer uma oração juntos? E ali vocês vão orando, e assim vai indo hoje, depois alguns dias, e depois vai vindo, daqui a pouco vocês estão sempre, virou um hábito de orarem juntos, mas criem esse hábito. Isso é muito importante, isso é muito bom, tá? Isso é importante para o seu casamento. E nós vamos ver aqui que o apoio espiritual, ele é uma chave, sabe? O apoio espiritual, ele é algo que abre, sabe? Que faz com que transbordem as bênçãos de Deus para o seu casamento. E isso é necessário. Então, seja intercessor e não acusador. Interceda, não fique acusando, mas interceda. Se de repente alguma coisa aconteceu, ou algo aconteceu que ao invés de você acusar, você está fazendo, você nem falou para mim, ou algo assim, ore. Teve momentos na minha vida em que eu estava vendo que o meu cônjuge não estava bem, não era para fazer aquilo, não era para tomar aquela decisão. Aí sabe o que aconteceu? Ao invés de eu ficar acusando ele e ficar brigando, discutindo, eu fui orar. Gente, foi tão maravilhoso. Eu fui orar. E então eu falei para o Senhor, Deus, eu quero pedir para que o Senhor abençoe, mostre para o meu esposo o que isso significa, como que é isso, como que eu estou vendo, como que eu quero falar para que ele entenda. E aí eu orei, e aí eu vi resposta, porque eu intercedi por ele e pedia que Deus esclarecesse para ele aquilo que ele queria decidir. É isso, gente, criticar menos e interceder mais. Isso é uma chave de apoio para a sua vida espiritual no casamento. Então, ore mais do que critique. Não critique pouco. Então, ore mais, interceda mais, ofereça mais uma escuta espiritual, sabe? Ofereça mais, ouça o que o seu esposo tem a dizer, o que ele tem. A oração, ela é um presente, ela não é uma cobrança, ela é um presente. Orar, às vezes, você já orou e parou para ouvir a oração ali, porque naquele momento de oração é que você está vendo o que o seu cônjuge está desejando, está querendo, e ali naquela oração, você ouve e você começa a orar junto e fala: Deus, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da tua ajuda, seja conosco, Senhor. E isso é o que vai fazer o seu casamento e sempre andar mais longe, ter mais estabilidade, ter mais firmeza. É esse poder da intercessão é que vai gerar esse vínculo entre vocês. E isso é tão gostoso, isso é tão bom. Quantas vezes eu já vi meu esposo orando por mim? Quantas vezes eu já intercedi por ele? Quantos momentos difíceis eu não podia fazer nada, mas eu podia orar. E é o que eu fazia.
eu ia e sempre faço, dobro meu joelho e vou orar, vou falar com o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento você já sentiu que a oração salvou o casamento de vocês? Em algum momento você já sentiu? Quantas vezes nós temos que nos posicionar e orar pelo nosso casamento? Quantas vezes? Não é verdade? Você tem o hábito de orarem juntos? Você tem o hábito de estarem juntos? Esse hábito espiritual, ele fortalece o casamento. Esse hábito espiritual, ele de orar junto, ele fortalece o casamento. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. E eu quero fazer um desafio para você. Durante 7 dias, orem juntos pelo menos por 2 minutos antes de dormir. Por 7 dias, orem juntos 2 minutos que sejam antes de dormir. Por quê? Isso vai trazer um vínculo emocional. Isso vai trazer um vínculo, vai fortalecer o seu casamento. Você já intercedeu pelo seu casamento? Já fez um propósito pelo seu casamento? Sabe, você já estabeleceu ali alguns dias de intercessão pelo seu casamento? Gente, é tão maravilhoso. Isso quebra aquilo que o inimigo está tramando contra o seu casamento. Porque o inimigo das nossas almas, ele está o tempo todo buscando nos destruir. Destruir a sua casa, destruir o seu casamento. Por isso que nós precisamos ter esse momento. É por isso que nós precisamos ter essa intercessão, um orar pelo outro. É por isso que é importante nós estarmos ali, sabe, firmes juntos. Então, quero deixar esse desafio para você. Durante 7 dias, ore pelo menos 2 minutos juntos. E um outro desafio. Escreva um versículo juntos. Escreva um versículo juntos. Para aquela semana. E coloca na porta da geladeira. Gente, isso vai fortalecer a união de vocês. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, com o joelho no chão, interceder pela nossa família. Nós precisamos, porque o casal que ora junto é sustentado por Deus. O casal que ora juntos, eles são sustentados por Deus e nós precisamos dessa sustentação. Nós precisamos desse vínculo, nós precisamos dessa junção, porque o inimigo está lutando contra muitos casamentos. São muitos casamentos sendo destruídos pelas armadilhas de Satanás. E nós precisamos estar posicionados contra isso. Nós precisamos nos posicionar e é na oração, é no jejum, é na oração, é estar firme. Ore pelo seu cônjuge. Se ele ainda não serve ao Senhor, ore por ele. Interceda por ele. Acredite que Deus está ouvindo as suas orações e a resposta virá. Mas interceda pelo seu cônjuge. Orem juntos para que esse hábito venha fortalecer a união de vocês, venha fortalecer o amor de vocês. Não permita que coisinhas mínimas venham ser tempestades. Não permita que isso afaste, mas acredite que Deus está interessado na sua família. Deus se importa com o seu casamento. Deus se importa com você. Deus se importa de te ver bem. Por quê? Porque casamento é uma construção de Deus, é algo de Deus, é uma criação do Senhor. Casamento foi Deus quem criou. E Ele não criou, Ele não formou para que venham ser aí divididos. Não, é em um só propósito. Nós precisamos ter um propósito, nós precisamos deixar um legado, nós precisamos. E o que é que você está deixando para as próximas gerações? O que é que você está deixando como legado aí para os seus filhos? Como é que tem sido o seu casamento?
Porque casamento que não tem respeito, família que não tem respeito, é uma casa sem respeito, é uma casa disfuncional, é um lar disfuncional. E precisamos criar esse respeito, precisamos entender, precisamos estar juntos, precisamos orar juntos, precisamos estar juntos nas pelejas. Quantas vezes o meu esposo me chamou para fazermos propósitos de orações, porque ele estava sendo ali tentado pelo inimigo, estava precisando de apoio, estava precisando de ajuda espiritualmente, e ali nós oramos, e ali nós intercedemos um pelo outro, e Deus cessou, Deus fortaleceu, nós crescemos juntos, é nesses momentos. É nesses momentos que nós crescemos juntos, porque através da oração dele, o Senhor me manteve em pé. Através das minhas orações por ele, o Senhor o manteve em pé. O Senhor, através disso, o Senhor fortaleceu ainda mais o nosso casamento. E quando nós vemos que nós precisamos interceder pelo nosso lar juntos, nós oramos e falamos: amor, vamos orar pela nossa família. Quantas vezes nós sentimos que o inimigo estava armando contra a nossa casa, contra os nossos filhos, e nós falamos: amor, vamos orar. Vamos orar. Nós precisamos orar. E nós buscamos juntos, e aí Deus responde, Deus guarda, Deus protege, Deus fortalece. Por quê? Porque tem um mesmo propósito. Porque tem uns mesmos sentimentos. Pare de querer lutar sozinha. Conte com o apoio do seu esposo. Pare de querer lutar sozinho. Conte com o apoio da sua esposa. Se você de repente não tem essa confiança, e se você fizer isso vai ficar estranho, então chame para conversar. Chame para conversar. Traga Deus para esse casamento. Traga Deus para esse casamento. E diga: olha, a partir de hoje, eu quero contar com teu apoio. Eu quero contar com você. Porque isso vai fortalecer a sua comunhão conjugal. É Deus quem mantém vocês juntos. Discórdias, discussões, brigas, desrespeito, tudo isso vai fragilizando o seu casamento. E você precisa de algo. Você precisa do Senhor para fortalecer essa união. Para manter firmes. Para manter firmes, para que um venha ajudar o outro. Para que um venha apoiar o outro. Para que você entenda que você precisa dele, ele precisa de você, e vocês juntos vão vencer. Vocês juntos vão vencer as dificuldades. Vocês juntos vão vencer os desafios. Casamento é uma construção diária. Casamento é uma construção diária. E nós precisamos apoiar. Nós precisamos ter apoio. Eu preciso desse apoio. Você precisa desse apoio. Caminhe juntos. Entrega para Deus. Ele conhece você e tem um poder imenso quando você intercede pelo seu esposo. Tem um poder imenso quando você intercede pela sua esposa. Tem um poder imenso quando vocês estão juntos. Estejam juntos. Caminhem juntos. Não deixe que coisinhas aqui, coisinhas ali, estresse aqui, estresse dali, separem vocês. Separem vocês. Não permita. Faz sentido para você? Tem sentido para você olhar para o seu casamento? Olhar como que parece que está tudo confuso? Parece que ninguém se importa mais um pelo outro? Parece que os dois não estão seguindo mais o mesmo objetivo? Chame Deus para esse casamento. Chame Deus para esse casamento, porque é Ele quem fortalece vocês. Casamento, gente, não é só dividir o mesmo teto. Não. É dividir alegrias.
é dividir apoio, é dividir, é estar junto na mesma fé. Pensem nisso, reflitam sobre isso e apliquem na vida de vocês. Porque é isso que essas são as chaves que vão abrir, sabe, que vão fortalecer, que vão, sabe, trazer mais firmeza para o seu casamento. Então, ore mais e critique menos. Seja intercessor e não acusador. Ofereça uma escuta espiritual. Será que seu esposo ou sua esposa pode chegar em você e falar algo bem lá? Uma preocupação, um pensamento. Como que você reage? Será que ele consegue conversar com você? Você, esposa, será que seu esposo consegue contar uma fraqueza para você? Talvez ele esteja precisando de uma ajuda. Você, esposo, será que a sua esposa pode compartilhar com você uma fraqueza, uma situação, um pensamento? Será que ela pode contar com você? Será que você vai ter uma escuta para acolher e tentar achar uma solução juntos? Ou será que você vai acusar? Ou será que você vai julgar? Nós precisamos um do outro. O casamento, muitas vezes, está ali tendo, às vezes, momentos de batalhas. E nós precisamos do apoio um do outro para vencer. E nós precisamos de Deus no centro da nossa vida, no centro do nosso casamento, para conseguir vencer. Porque senão nós fracassamos. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Essa é uma frase que eu ouço muito de um pastor que eu gosto muito de ouvir. O pastor Josué Gonçalves, ele sempre fala isso. Nenhum sucesso, ele pode ser um meio, sabe, que vai justificar o fracasso de uma família. E é isso, gente. O sucesso não pode ser um meio de eu perder a minha família. Cuidar de alguma coisa, até na igreja, em algo, estar tão focado na igreja. Não, eu vou cuidar da igreja, porque Deus vai cuidar da minha família. Gente, Deus não quer que você se afaste da sua família para cuidar das coisas do Senhor. Deus quer que vocês estejam juntos. Quando Deus chamou Abraão, Sara foi junto. Quando Deus chamou, quando estava aqui, José e Maria, o propósito foi juntos. E por que então que eu vou cuidar das coisas do Senhor e Deus cuida da minha família? Aí começa a tirar o foco, não olha para a família, vai deixando a família de qualquer maneira. Não é assim, é juntos, é no mesmo propósito, é numa ligação só. É nesse momento que Deus vai abençoar e vai proteger você. Porque quantas vezes você pode estar sendo tentado e não poder conversar com sua esposa, não sai daquilo da mente e você não pode nem conversar. Mas é juntos. Se vocês tiverem esse apoio juntos, vocês vão vencer batalhas juntos. Certo? Pense nisso. Reflita. E se fizer sentido para você, pratique. Tá bom? Pratique. Se fizer sentido para você, coloque em prática. Porque Deus quer. Ele se interessa pelo seu casamento. Ele se interessa pela sua família. Porque foi Ele quem criou a família. Foi Ele quem criou o casamento. Foi Ele, então é criação dEle, é obra dEle. E Ele diz que tudo que Ele fez, a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. Foi maravilhoso. Então, seja feliz. Compartilhe isso. Faça isso acontecer na tua vida. E viva o melhor de Deus para você e para o seu casamento. Tá certo? Queridos, se você ainda não me segue, me siga.
Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal, se inscreve, Mulheres Avante com Propósito. Me acompanhe, me ajude a espalhar essas mensagens aonde vai edificar mais vidas. Seja também um canal de Deus para mais pessoas. Deus em Cristo te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por me acompanhar até aqui. Deus te abençoe sempre, tá bom? Não deu para mim, não consegui trazer os meus convidados hoje, mas na próxima nós estaremos juntos, tá? Deus em Cristo abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.